Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Quando a gente muda para um outro país, ou antes da gente mudar, a gente fica pensando como será que é o sistema de saúde do país? Afinal de contas, a boa saúde nem sempre dura. Ou a gente tem algum probleminha, alguma doença crônica que talvez possa ser impactante, inclusive no seu processo de residência e pegar o visto permanente ou virar cidadão. Pois é, aqui na Nova Zelândia, muita gente, quem ainda não veio, fica se questionando, e quem está aqui fica, inclusive, compartilhando muitas figurinhas de experiências, sim, muitas boas, mas também muitas ruins. A minha convidada de hoje vai nos ajudar a entender um pouquinho, já que ela trabalha no sistema de saúde, como é que é, afinal de contas, por trás dos bastidores, né? E como é que ela, de repente, pode nos dizer essa convivência, o que está acontecendo, porque o sistema está mudando. Então, sem mais delongas, desculpa, antes de chamar a minha convidada, eu queria só pedir, por favor, dá uma forcinha no meu canal, se você puder curtir, compartilhar ou se inscrever, vai ser de grande ajuda, viu? Muitíssimo obrigada. Mas então, agora sim, sem mais delongas, Vanessa Sarmento, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje no Quero Brasil. Oi, Maia, que bom, muito obrigada também pelo convite, o prazer é meu. Ô, Vanessa, há um tempo atrás, quando você estava em Maceió, por que que você decidiu estudar nutrição? Então, é uma longa história. Optei pela carreira de saúde porque houve um tempo que minha mãe ela ficou muito doente, e então ela chegou a ficar tetraplégica e ela se recuperou dessa tetraplegia. E isso me inspirou a ir para a área de saúde. E minha família deu todo o apoio. E eles queriam. Eu também pensei em fazer medicina na época. Só que aconteceu que na época que eu estava estudando para o vestibular, eu também fiquei doente. E aí eu atrasei o processo de preparação. E aí eu procurei por outras opções, porque eu pensei, não vai dar, eu estou atrasada pela metade, o programa que eu tinha que estudar. Não vai dar para eu postar para médica, porque eu sei que não vou passar, porque eu não estudei o suficiente. E aí eu aí tinha um curso de nutrição, que era um curso novo, eu fui procurar saber e tal, e aí eu vou fazer. E as matérias eram muito parecidas com as matérias do curso de medicina, só que ao invés de ser o foco ir para a área farmacêutica, ele ia para a área alimentar. Então, eu decidi optar por nutrição. Puxa, você poderia dizer o que que a sua mãe foi acometida? Então, a minha mãe, naquela época, ela tomou uma vacina antirrábica. Então, ela teve uma reação muito rara a essa vacina. A maioria das pessoas, elas não reagem à vacina antirrábica. O caso da minha mãe foi 1 em 2 milhões, digamos assim, em estatísticas da época. Então, ela teve uma reação muito rara à vacina e com uma semana ela já demonstrou, ela primeiro perdeu os movimentos das mãos e depois ela já precisava de ajuda para andar. E aí foi no espaço de 2 semanas, ela já estava na UTI. Acredito que Então, passou um flash na sua cabeça pensando, não vou perder minha mãe, né? a família toda ficou muito preocupada, então a gente foi um caso muito difícil. Na época, eu sou de Maceió, né? Sou uma cidade muito pequena. Em Maceió não tinha o tratamento para minha mãe. Os médicos incentivaram a levar para Recife. Então, os meus tios se juntaram e levaram minha mãe para Recife. No avião, eles compraram 8 cadeiras de avião para transportar. 8, não sei, na época. O suficiente para poder colocar uma maca. E ela foi para Recife e fez o tratamento clínico todo no Hospital Neuro de Recife, por 7 a 8 meses, até quando essa parte inflamatória ela baixou e ela precisou ir para uma reabilitação, que por sorte a gente conseguiu uma vaga no Saracubicheque, na Bahia. Então ela foi fazer a reabilitação lá na Bahia e ela hoje voltou todos os movimentos, ela consegue andar, ela só não corre, mas ela se movimenta, ela faz tudo, então ela não ficou nem tetraplégica e nem presa a uma cadeira de rodas. Meu Deus do céu. Que bom, parabéns para ela. Acredito que tenha sido muito esforço também da família, um trabalho em conjunto. Mas que susto, né? Sim, foi um esforço assim muito grande e assim a gente aprendeu a responsabilidade, que a gente foi parte da reabilitação dela. Aí os meus tios se revezavam, na época eu tinha 15 anos e minha irmã tinha 14. Os meus tios se revezavam, meu pai e uma tia e outra tia
se revezavam para ir passar os tempos lá no hospital com ela, porque tinha que ter uma pessoa da família, senão, se não tivesse uma pessoa da família, eles não se responsabilizariam. Então, tinha que ter uma pessoa, uma acompanhante sempre lá. E daí, quando ela voltou para casa, nós também tínhamos que fazer os exercícios nela. Então, ainda lembro que a gente se dividia, um fazia pela manhã, outro fazia pela tarde e outro fazia pela noite. E o exercício era nas pernas e nos braços e os dedos para voltar a funcionar. Então, a gente fazia uma sequência, não sei, de 30 em cada dedo. Foi mais ou menos esse, sim, o processo de reabilitação dela. Desculpa a pergunta também, o seu pai é ainda presente? Participa? Uhum. Sim, participa, sim. Meu pai sempre esteve presente, assim, nunca deixou para trás, ele sempre tomou a frente, sempre esteve com ela, inclusive tirou os tempos do trabalho dele para poder ir ficar lá no hospital com ela, então ele sempre esteve muito presente, ele sofreu muito, assim, na época, é, eu via o meu pai chorando, mas a gente continuou, né, todo mundo, foi muito difícil para todo mundo, mas a gente chegou lá. Puxa vida, que bom. Uhum. Que bom ver a família saindo unida, Sim, né? sim. Daí você falou que você também ficou doentinha. O que que você teve? Aham. Então, o que eu tive começou com uma simples dor nas pernas. Eu achava que eu estava tendo, era o quê? Na época eu achava que era uma gripe, mas não era gripe. E eu comecei a ter dor nas pernas até chegou um tempo que não estava mais conseguindo me mexer direito. Bem, foi parecido com o da minha mãe, mas não foi igual ao da minha mãe, nem teve o mesmo motivo, né? Não foi por conta de vacinação nem nada. Na época eu trabalhava no hospital como assistente de radiologia e a gente mexia muito com paciente, trocar paciente de passar da cama para mesa de tomografia. E aí, nessa época, eu lembro de não ter pessoas suficientes trabalhando. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha uma rotina de exercício, eu ia na academia, gostava muito de fazer aqueles pesos e tal. Então, para mim, era assim, era besteira. A gente fazia com 3 pessoas. E eu não estava nem aí, porque assim, eu tinha um preparo físico para isso. A gente mexia, são 6 pessoas, na época que eu trabalhava com isso, são 6 pessoas para passar, para ajudar a colocar um paciente da tomografia para outra cama, é um requerimento, né? Mas, como não tinha gente suficiente, quando não tem gente suficiente, a gente faz com o que tem. Então, eu fazia eu com mais 2 pessoas. Então, Vanessa, provavelmente você, sei lá, começou a ter esse problema nas costas porque estava carregando muita gente? Então, eu achei que fosse na época, eu pensei que fosse isso. Só que não foi um injury, assim, por exemplo, de quebrar ou de deixar a coluna fora do lugar, porque na época eu também fiz. Quando isso começou, foi tão mal que só passava com injeção. E eu não conseguia me mexer. Então, eles foram rápidos em fazer os exames que, por exemplo, eu fiz com uma semana, menos de uma semana, eu fiz uma tomografia computadorizada. Então, as pessoas esperam quanto tempo para fazer isso aqui? Elas esperam, sim, 6 meses, 7, às vezes um pouquinho mais. Então, foi bem rápido, que eu fiz menos de uma semana. Então, eu fiz raio-x, os médicos me mandaram logo para fazer a tomografia computadorizada, especialmente porque eles sabiam desse background que eu trabalhava de com mexer paciente, então eles também, alguma coisa aconteceu. Mas não, deu tudo normal. E aí, então? Então, aí foi que começou. Começou aquela coisa que meio que, por que que tá dando tudo normal, mas eu não tô bem, eu não consigo me mexer e tal. E eles não conseguiam responder para mim, olha só. E aí eles dizem assim, pode ser que você tenha sido só muscular, pode ser que você tinha dado jeito na academia. Eu digo, pode, mas assim, tá muito tempo para só um injury. Então, aí eles também não eram muito claros comigo, até que chegou um ponto de que nessa terceira, eu fiquei internada, né, sem falar que eu fiquei internada por uma semana, uma coisa assim. E aí eu fui embora, quando eu fui embora, eles
Quando eu estive internada, eu não conseguia, eu precisava de ajuda para tomar banho, precisava, assim, tinha crises de falta de ar por causa da dor, que era grande, tão grande que eu tinha crise de falta de ar, e eles colocavam oxigênio, então tudo isso. Mas nunca assim, naquele tempo, né, nesse tempo, não foi encontrada a causa, eu fui embora sem ter um diagnóstico fechado, mas somente assim, com exclusão de que eu não tinha nada quebrado, nada na minha parte da coluna, né? Então, assim, e nada assim de que fosse, como é que fala essa palavra em português? Life threatening, que é alguma coisa que coloca a sua vida em perigo. Então, eu fui para casa com essas exclusões, mas não com um diagnóstico fechado do que era, quando isso começou. E até hoje você não sabe o que é. Então, até hoje eu fui diagnosticada com fibromialgia, graças a Deus. Ah, agora você sabe o que era. Eu sei o que é, né? Então, já foram até o ano passado mesmo. Eu digo graças a Deus, porque eu não quero que seja nada pior. E porque também cuidado desses problemas todos para que isso não progrida, não sei se é a palavra correta, para que isso não avance para outra coisa. O ano passado, quando eu fui eu tive uma crise, tive que ir para emergência outra vez, e eu fui informada de que eles iriam mandar eles me falaram assim abertamente sobre câncer, e eles enviaram os meus exames para ver se era câncer, e que se fosse, eu daqui a 7 dias para me dizer. Então, até hoje, essa ligação não chegou e eu estou muito feliz com isso. Vanessa, explica, por favor, para as pessoas, porque nem Uhum, sabe o que é uma fibromialgia, o que acontece. uhum. Então, a fibromialgia, ela é uma doença ela é uma síndrome, né? Que ela ainda está sendo estudada, que as pessoas não sabem qual é a causa dela. Porém, muitas pessoas que têm fibromialgia, elas sempre têm um diagnóstico de outras doenças reumáticas, como o lúpus eritematoso, como a artrite reumatoide, e etc, outras doenças que agora eu acho que chama Sjögren síndrome, que é uma na coluna também, e outras que por conta de a pessoa ter uma flexibilidade muito grande e o músculo ele distende bastante. Então, várias pessoas com vários outros tipos de patologia, elas apresentam fibromialgia. A fibromialgia, ela é diagnosticada antigamente eram 18 pontos, hoje são 11 pontos. A gente chama muitas vezes de trigger points. São uns nódulozinhos, quando você põe a mão, você sente os nódulos. E eles são muito dolorosos. Então, a dor, ela reflete sempre assim, ou para todo lado, ou para baixo, para cima desses nódulos. Então, se o médico ele te fizer um exame físico e ele achar 11 nódulos, no mínimo, ao mesmo tempo, 11 nódulos ao mesmo tempo, nessas regiões específicas do corpo, né? Que eles têm um mapa para diagnosticar essas regiões específicas do corpo, eles diagnosticam como fibromialgia. Então, a fibromialgia, ela é muito debilitante. Eu cheguei no ponto que eu consigo manejar bem, mas no começo, não estou dizendo que não é difícil, continua difícil, mas eu aprendi a viver com ela e aprendi a evitar as crises frequentes. Você diria que com a alimentação você consegue também reduzir alguma coisa ou não, ela não tem ligação? Uhum, com certeza sim, com certeza sim. Então, no início, quando eu descobri, eu comecei a sentir, na verdade, antes de eu ter essa crise, eu tive um episódio de muita intolerância ao glúten, né? Então, eu fiquei sem comer glúten por 6 anos. E aí, pouco tempo depois, uns 2 anos depois que eu descobri que eu era intolerante ao glúten, eu fui diagnosticada com fibromialgia. E eu passei, hoje, uma das coisas que eu faço, que eu cuido é da alimentação. Então, não é tudo que eu como. Assim, eu não ligo muito quando eu vou me socializar, eu não fico fazendo, né, tratando quando eu estou me socializando, ao menos que eu esteja numa crise, que é outra coisa. Mas quando eu não estou,
não me importo, eu compartilho com as pessoas que estão lá e tudo bem. Mas, em geral, tem muitas coisas que eu não como, inclusive coisas industrializadas. Então, eu como o mais livre de coisas industrializadas ou processadas o possível, para poder manter uma saúde melhor. Ok. Porque senão você vê eles sendo triggers, assim, gatilhos para Sim, suas crises? sim, sim, gatilhos, não somente gatilhos, mas eu tenho reações muito rápidas. Por exemplo, se eu comer algo que seja muito rico em açúcar, a primeira coisa eu fico enjoada. A segunda coisa, o meu corpo queima, ele literalmente queima. Ele queima. Meu Deus do céu. E a mesma coisa são as bebidas alcoólicas. Assim, eu nunca fui de exagerar, mas eu sinto que se eu passo, eu gosto de tomar vinho de vez em quando, mas se eu passar assim da segunda taça, já começa a queimar. E não tolero bebidas fortes, porque um pouquinho assim, começa a minha perna, ela queima, assim, dá uma queimação muito forte. Então, são sensações desagradáveis. E eu prefiro evitar porque, né, Não de tá dor já valendo, temos né, a pena? suficiente. É. Nossa, então uma caipirinha para você é tiro e queda. A caipirinha até que nem tanto, né? Porque você De- vai dissolvendo ali um pouquinho. Mas vamos dizer assim, um shot de uísque ou uma coisa assim mais forte, assim, concentrado, não pega muito bem não, pra mim não. Poxa. E para uma mulher que está tão assim unida com a família, acredito que a família ajudou você nesse processo todo, inclusive, né? Você teve o diagnóstico, iniciou um pouco do seu tratamento no Brasil, ou não? Você teve o diagnóstico aqui? Aqui. Então, foi tudo feito aqui. Olha, então pera. Antes da gente chegar no aqui, Aham, aham. o que te fez ter essa ideia de mudar de país? Então, na verdade, eu nunca pensei em sair da minha terra de Maceió, né? Inclusive, eu gostava muito de lá, eu tinha um apego muito grande pelos meus pais. Mas o que me fez sair foi dar uma segunda chance ao meu casamento, né? Eu era casada naquela época. E daí, o casamento não ia bem. Eu era casada com um kiwi. E aí, assim, a gente separou. Falei para ele, volta lá para o seu país, já que você não está feliz e tal. E aí a gente ainda ficou com contato e a gente chegou a um acordo assim de que eu tentaria aqui para ver se alguma coisa mudava. Então era essa a ideia, em tentar resgatar esse relacionamento. Ah, e aí por isso você veio. Aham, Eita, uhum. mas por que que o marido, o que que um kiwi estava fazendo no Brasil? Em Maceió? Então ele foi porque a gente se conheceu, ele veio para casar comigo. E assim, eu falei para ele desde o começo. Como assim? Pelo Foi Orkut? tudo muito rápido. Pelo Tinder? Não tinha Tinder ainda. Não, não existia isso. Lembra aquela. Aí, como era que chamava aquele negócio? ICQ, aquela ICQ. florzinha que Aham. fazia. Foi aí. Eu Caramba! estava estudando, eu tinha acabado de entrar nas aulas de inglês, né? Que na faculdade tinha que aprender inglês. Tinha uma professora que era chata, de bioquímica, que ela trazia tudo em inglês, eu não entendia nada em inglês. Aí eu entrei para estudar inglês para entender essas aulas de bioquímica, que eu não sei onde que ela colocou na cabeça dela que ela tinha que ensinar em bioquímica em inglês. Bioquímica já é difícil. Aí você ensinar inglês para quem não fala inglês, please. E aí, Aí, então, foi pega pelo kiwi. foi assim, foi por aí a história. Quantos anos atrás foi isso, então, que você veio para Nova Zelândia? Agora, creio que já tá, são 13 anos, e 13 anos. Então, a gente ficou, se eu tivesse casada com ele hoje, foi 2009, eu acho que já seriam quase 20. Eu casei uma semana depois de fazer 21 anos. Imagina! Então, você casou ontem. Com essa sua carinha de bebê. Não sou assim, tão novinha, não. Ai, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é que a Vanessa, só pela voz, a gente acha que é uma criancinha, né? Assim, tão fofinha, delicadinha.
Aí já passei, assim, muita idade, mas tudo bem, eu deixar. Agora como eu vou começar a deixar como elogio, não envelheço, não. Vou ficar que nem a minha avó, Isso. Ah, tá. Então, e aí quando vocês vieram para Nova Zelândia, você foi direto para Auckland ou você foi para outra cidade antes? para Auckland. Uhum. Mas você continua estudando, é isso? Porque você queria Então, atuar na sua área. sim, sim. Então, quando eu vim para cá, eu tinha acabado de me formar. Eu vim para cá com eu adiantei o TCC para vir para cá, né? Então, nem da cerimônia de formatura eu participei. Entreguei o TCC 3 meses antes da data. Não sei como eu fiz. Vim para cá com 2 dias de formada, de colação de grau, colei o grau, porque ele sabia que eu não ia deixar a faculdade, porque eu passei, eu atrasei os meus estudos no vestibular, mas eu também estudei assim, eu varava a noite para estudar. E eu passei, assim, eu passei entre as primeiras, não sei como, mas eu passei entre as primeiras. Eu fiz o vestibular era na Federal, então era muito difícil de passar. Os meus pais, eles sempre, eu não venho, eu venho de família de classe média, né? Mas assim, os meus pais não são assim, uau, que tem bastante dinheiro para poder investir em coisas, não. Então, eu venho de uma família mais assim simples, né? Então, para eu sempre disse assim, eu vou passar na faculdade federal porque a faculdade particular é muito cara e eu não quero que os meus pais façam tanto sacrifício para me pagar uma faculdade. Então, eu estudei lá, coloquei as minhas pilhas, como diz, e é, eu passei no vestibular, apesar de ter atrasado 6 meses de estudo, e passei entre as primeiras. Então, eu não ia deixar esse, para mim, era como se fosse o meu curso, é, por uma pessoa que eu não havia conhecido há muito tempo. Então, a gente tem que ter os valores também, né? Então, eu tentei, é, como é que se diz? Eu tentei dar conta dos meus valores. Uhum. A sua família reagiu bem quando você falou que ia vir para cá? Não, não, eles não gostaram, mas assim, no final eles entenderam. Na época, assim, eu fazia parte de uma religião bem rígida, né? Assim, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era o quê? Há quase 20 anos atrás. Eu sou uma pessoa completamente diferente, porque, E como que isso assim, tudo influenciou, não sei, na sua vida, na sua formação, depois de vir para cá? Ou, aliás, porque você, na verdade, não teve apoio da sua família para vir, né? não, não diretamente, não. Então, assim, eu cresci, eu nasci e cresci sendo testemunha de Jeová. Então, são costumes muito diferentes. E eu não vou dizer, assim, que foi ruim, não, porque os meus pais, eles sempre foram muito bons, muito responsáveis, pais muito amorosos, sempre cuidaram bem da nossa educação, sempre deram o melhor deles pra gente. Então, eles sempre cuidaram bem de tudo, não faltava nada em casa. Meu pai sempre foi um homem muito bom e muito responsável. Minha mãe também, uma pessoa muito trabalhadora, muito boa e muito responsável. Então, tudo isso, eles deram uma educação muito boa pra gente. E só que chegou um tempo da minha vida que ser testemunha de Jeová não fazia mais parte das minhas crenças, nem da pessoa em que eu me transformei com todas essas experiências. Então, após eu decidir me separar sair de vez desse casamento, eu também saí da religião. Na religião, teve alguma coisa restritiva em relação a ele ter casado com você ter casado com uma pessoa que talvez não seja testemunha? Então, ele também era testemunho de Jeová. Ah, que interessante. Aham, sim, sim. Ele também era testemunho de Jeová. Inclusive, na época, o meu pai escreveu para o Salão do Reino da Quina e pediu informações sobre ele. Então, passaram muito boas informações dele. Chegaram, foi tudo uma carta, tudo. Claro que a carta estava em inglês. A gente foi com meu tio, que foi que traduzia, que meu tio falava inglês. E mandaram muito boas recomendações sobre ele, porque ele foi, quando ele foi para lá, para Maceió, ele já veio com essas recomendações. Caramba, que interessante. Mas Aham, espera, você sendo uma profissional de saúde hoje, você aham. aceita transfusão de sangue?
Sim, sim. Como eu falei, assim, se eu precisar, eu aceito sim uma transfusão de sangue. Eu não sou mais testemunha de Jeová, já faz uns 10 anos, foi logo quando eu separei, quando eu saí desse casamento, uns 6 meses depois, eu já não me identificava como testemunha de Jeová, e eu saí informalmente. O que te fez, então, mudar de ideia? Por quê? Foi uma coisa gradativa? Você não consegue enumerar, assim, apontar alguma razão? Ou Consigo. Foi todo um processo de reflexão. Então, quando os fatos aconteceram, né, assim, a decisão de eu ter saído desse matrimônio, desse casamento, foi uma situação bastante séria, a qual, apesar de eu saber que a razão apontava para o meu lado, eu não tive o apoio das Testemunhas de Jeová como um grupo. E eu vi isso pelo fato de eu ser mulher. Eu consegui enxergar por esse lado e vi isso como uma coisa injusta, porque ele já não estava mais conectado com a religião, ele já não fazia parte, mas eu fazia. E eu sempre estava nas reuniões e tudo. Só que eu não sou uma pessoa de demonstrar para pessoas estranhas os meus sentimentos. Eu posso passar pelos problemas, eles vão ficar guardados comigo, só quem vai saber são as pessoas mais muito, muito, muito próximas. Então, eu não sinto a necessidade de expor. Então, eu ia lá para a reunião e não falava para ninguém o que estava acontecendo, e as pessoas perguntavam, como é que ele está? Eu dizia, ele está trabalhando, tal, tal, mas eu não levava as coisas, os problemas da minha casa, para um ambiente público, porque eu não gosto dessas situações. E daí chegou um ponto que ficou impossível conviver com ele, e eu decidi sair de casa. E daí, quando eu saí de casa, eu continuei frequentando as reuniões, né? Continuei indo lá para o Salão do Reino, que é a igreja do Sistema de Jeová, continuei frequentando as reuniões. E ele, depois de quase 6 meses que não aparecia, ele começou a voltar só porque ele sabia que era lá que ele ia me encontrar, porque eu não queria encontrar com ele, né? E assim, ele foi muito resistente à separação. Ele demorou para aceitar essa separação. Então, ele ia lá e quando ele ia, ele chorava. Assim, eu não sentava perto dele porque para mim eu não vou tampouco ao mesmo tempo que eu não vou falar para as pessoas qual é o problema, eu tampouco vou passar uma ideia de que a gente está junto quando a gente já não estava junto. Então eu não sentava mais ao lado dele. E ele tentava se aproximar e ele chorava, né? Então assim, ele passou bem uma visão de que ele era vítima da situação ali. Então, mesmo todo mundo sabendo que ele não era, né? Quer dizer, eu e umas pessoas bem próximas mesmo, uns contatos, que eram os ancianos, que os ancianos sabiam do que estava acontecendo, né? Que eles tinham que saber. E daí eu escutei muitos comentários que me deixaram chateada e até mesmo exposta. E aí eu pensei, fiz uma reflexão e pensei assim, essas pessoas não são meus amigos. Só tinha uma exceção, era uma senhora bem velhinha, que ela até mesmo me apoiou muito, que ela falou assim, olha, ela sentiu, né, a situação, ela disse, quando você quiser sair, você vai lá para minha casa, e foi isso que eu fiz, eu fiquei com ela. Ela disse, eu não vou dizer para ninguém onde é que você tá, e foi a pessoa que tentou fazer amizade comigo, e aprendi muito com ela, mas eu senti que, com exceção desta senhora, eu não tinha amigos ali, então, eu disse, o que eu estou fazendo? É, como é que eu estou 2 vezes ou 3 vezes na semana, como é que eu saio? Que eu dedico tempo da minha vida para sair nessas atividades de pregação, se essas pessoas aqui, elas não são meus amigos, não tem uma conexão. Então, eu não me sinto parte mais disso. E aí eu comecei a revisar bastante crenças, e aí depois disso começou todo um processo, porque eu comecei a revisar as crenças e os ensinamentos, os quais hoje, apesar de eu entender e respeitar que as pessoas entendem as coisas dessa maneira, não é a maneira que eu vivo a minha vida e não é a maneira que eu entendo as coisas. puxa vida, como é que você passou por tudo isso
sem dominar o inglês, ou já dominava o inglês? Então, eu dominava muito pouco. E, eu lia o inglês, né? E sabia, falava algumas coisas. Eu tinha o suficiente para comunicar, mas assim, era aquele inglês bem rústico mesmo. Eu tinha o suficiente para comunicar, eu comunicava. Conseguia conversar com o meu ex-marido, né? Ele também aprendeu bastante português, mas a gente comunicava em inglês. Mas aí, quando eu fui, quando eu fui morar com essa senhora que eu falei, então ela me ensinou muita coisa, inclusive o inglês. Poxa vida, você ainda tem contato com ela, pelo menos. De vez em quando a gente se encontra, assim. Ela tá muito velhinha agora, ela é muito velhinha, muito engraçada. E ela fala, mas ela fala tanto que não tem como você não aprender. É muito engraçada, ela fala muito. Mas foi muito bom para mim, sabe? Assim, eu acho que foi aí que eu soltei mesmo, que quando eu chegava no ônibus e quando eu não olhava mais pelas pessoas, eu sabia o que as pessoas atrás de mim estavam falando. Aí foi aí que eu entendi que eu tinha aprendido inglês. O que que te segurou? Por que que você não voltou para o Brasil, então? Se o seu casamento já tinha desmoronado, se você não dominava o Aham, idioma, o que que você estava fazendo aqui? aham. Uma boa pergunta. Na verdade, eu voltei para o Brasil, é, o quê? 7 meses depois que isso tudo aconteceu, 8 meses, tal. E eu não deu vontade de ficar lá. Tinha uma coisa que me chamava para voltar para cá. E foi difícil também foi difícil que os meus pais eles entendessem toda essa mudança, porque eu saí uma pessoa e eu voltei outra pessoa totalmente diferente, né? Com outros pensamentos. Então, eles praticamente não me reconheceram. E nem você se reconheceu, né? Sim, não, não. Puxa, e aí, nessa época você já tinha o visto de residente, então, por causa do marido. Sim, sim, sim. Sim. Pelo menos isso já estava resolvido, né? Sim, mas também depois de 6 anos não tinha como não ter. Mas quando que você decidiu, então, estudar aqui na Nova Zelândia, nessa segunda vinda? Então, eu sempre tive, assim, se eu ficasse lá em Maceió, tinha acabado de terminar a nutrição, eu tinha 2 ofertas de emprego quando eu saí de lá, assim, de empregos muito legais, porque eu estagiei, inclusive eu consegui vagas de estágio que eram muito difíceis de conseguir, eu consegui. E eu fui chamada, eu tinha convites para trabalhar quando eu saí de lá da minha cidade. Então, desde lá eu já tinha um planejamento de vida de que eu não ia ficar só na graduação, que eu queria mais. Então, a graduação era o primeiro passo, mas eu sempre pensei em fazer um mestrado, em fazer uma pós e aí especializar e ir para frente. Então, a ideia praticamente era a mesma, só que agora tinha que ser em outro lugar. Mas você chegou a fazer a graduação aqui ou você só fez meio que umas matérias complementares e pegou a equivalência aqui? Não, na verdade, eu nunca fiz nada de o que o pessoal faz em QA, equivalências, nunca fiz isso. O que eu fiz 2 pós-graduações aqui. Ah, inclusive eu vi que você fez uma que é um sonho meu que eu gostaria de fazer, lá em Qual que Wellington, é? Ah, sim. Ah, que Clinical legal. Research. Aham, que legal. Faz, é muito bom. Aham. Mas a primeira que você fez foi qual, então? In Health Sciences da Auckland Uni. Era sobre o quê? Era mestrado? Então, para você ir para o mestrado, você tem que ter a pós feita, né? Então, a ideia, o meu mestrado ainda não estou decidindo onde é que eu vou querer escrever, mas eu tô, eu fiz um pós-certificate in Health Sciences da Auckland Uni, e eu só tenho uma matéria para ter o diploma de Health Sciences da Auckland Uni. Olha. E daí eu posso começar a escrever o mestrado, que aí eu tô vendo se eu vou escrever na Auckland Uni, ou se eu vou decidir para ir para Wellington, I don't know yet. Eu vou deixar assim, vou deixar quietinho esse ano, e aí vamos ver onde vai. Ah, então, mas espera, a pós-graduação que você fez em Wellington não foi o curso completo, aquele de 2 anos que equivale ao mestrado?
Sim, são 2 anos, só que não equivale ao mestrado. Hum, O curso de 2 anos é o pré-requisito para o mestrado. hum. Então eu tinha entendido errado, porque eu vi que você pode optar Aham, dependendo da sua formação, né? Que você pode eventualmente se inscrever para o mestrado, mas aí se você vai ser aham. aceito ou não, é outra história, né? Isso, eu quero assim, dependendo da equivalência, que se você já tiver estudado as matérias que são o pré-requisito para escrever mestrado naquele major, eu creio que você pode fazer uma equivalência. Mas, ao contrário, teriam que se completar 120 pontos, 240 pontos antes de chegar no Uhum. mestrado. Uma coisa que eu Uhum. percebi é que quando você entra no site, por exemplo, que eles falam assim, usa a Aham, calculadora para saber se você tem pontos suficientes para entrar direto no mestrado, ou sei lá o quê. aham, Aí eles só pegam equivalência basicamente das universidades aqui da Nova aham, Zelândia. Se você quiser sim, efetuar o cálculo real da sua graduação no exterior, aí você tem que se inscrever mesmo, você tem que pagar, e como se você estivesse já estudando, e aí que eles vão calcular para aham. você e dizer quantos pontos você teve. Você, não está ajudando isso. Não está ajudando, né? Você tem que, pelo menos, tem que se inscrever. Aí eles dizem, falta ou dá, é por aí. Uhum. Senhora, ai, ai, ai. Mas Mas daí eu enfim. acho que você vai pegar o curso bem melhor agora. Eu peguei uma das primeiras turmas, eles estavam ainda desenvolvendo. Ah, Creio que agora eles mudaram bastante. eu vi que eles têm um modo também de, acho que, ensino à distância, né? A distância. Eu viajava, nunca morei em Wellington. Eu viajava a cada 3 meses, uma vez no começo do ano, uma vez no meio do ano, uma vez no final do ano, para os blocos. Hum, poxa. Acho que na Uhum. época que eu vi, eles estavam falando que era uma vez por mês que tinha que ir, não era termo, não. Aí, então já mudou de novo. Mas enfim, gente, desculpa, eu sei que é muito específico, mas é que para quem é da área da saúde, se você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar com pesquisa clínica, né? Não sei se a Vanessa concorda, mas o Valmir também vai dizer isso. E uma outra pessoa que eu conversei antes de vir para Nova Zelândia também, né? As pessoas falam: olha, dá dinheiro. E tem vaga a rodo. Então a galera, Tem. meu, você trabalha com pesquisa clínica, você é monitor, vem que a Nova Zelândia está de braços abertos para você. Sim. Né? E acho que você ganha um pouquinho mais que o mínimo, não é o mínimo, não. Acho que você ganha bem. É, é. Mas, ok, eu vendi todo esse peixe, eu falei que o curso abre portas, dá vagas, mas você não trabalha na área. Não, é verdade. Então, é, trabalho e não trabalho. No momento, no momento, eu tenho outros planos, né? Então, eu tenho o meu próprio negócio que eu estou começando e tenho planos de crescer. Então, eu continuo trabalhando na área de saúde, eu pego projetos, faço bastante coisas, ensino também, o que para mim também é bem legal. E é, eu quero ampliar o meu business e eu quero fazer a minha própria pesquisa no futuro. Conte-me mais. Como assim? Pesquisa no quê? Então, tem tantas coisas, principalmente na área da medicina natural, que é uma área que está crescendo e é uma área que ela ainda não é tão estandardizada, mas eles já começaram a abrir os olhos para isso. Inclusive as universidades, que alguns anos atrás, nem que não, eram tudo contra, que achavam que não fazia efeito e tal. Mas já tem muita coisa, sim, que já dá para você, eles já estão começando a valorizar. Uhum, Inclusive, é uma área que está crescendo no campo da farmacêutica e da pesquisa clínica. uhum. Você vira e mexe posta dizendo que você estava em plantão, etc. Com o que que você trabalha? Você trabalha no hospital mesmo? Então, trabalho em várias coisas no hospital. Então, ultimamente, como eu te falei, eu tô trabalhando trabalhando muito nos bastidores do meu business, né? Porque eu tenho planos eu quero ampliar, eu quero trabalhar com outras pessoas e chegar a contratar também. Então, tem muita coisa que precisa ser feita e eu preciso de espaço mental para ser criativa. Então, ultimamente, eu acabei, esses anos que eu passei de estudante, eu acabei desenvolvendo outra área, que é a área administrativa. Então, eu tenho muita facilidade com essa área e consegui bastante referências, porque eu já trabalhei em muitos lugares, trabalhei em quase todos os hospitais aqui,
principalmente no hospital principal do Auckland Hospital, eu já passei para quase tudo que é lugar ali dentro, em vários tipos de trabalho. Por exemplo, eu trabalhei de ward clerk, de team administrator, de o que mais? De transcriptionist, de escrever as cartas dos médicos, ficar escutando que eles ditam as cartas e escrever também, já mexi com isso. Então, já mexi com muita coisa. Então, eu já faço isso automaticamente. Então, para eu para eu ter o espaço mental de construir, de criar, eu preciso fazer coisas que eu não tenho que pensar, assim. Então, eu tenho que fazer as coisas automáticas. Então, eu vou, marco aquela hora, e quando eu volto, eu tenho o meu espaço de criar, que eu estou nesse processo, e é isso que está acontecendo ultimamente. Já trabalhei também com pesquisa, já trabalhei como Clinical Research Administrator, né, que na verdade, quem ganha muito dinheiro, quem ganha mais dinheiro na pesquisa são os monitors, pessoal de farmácia, tá? Quem não mexe com monitor, até podia fazer aquele pathway de ser monitor e tal, mas não é assim, não é o que eu quero para mim, sabe? E daí eu penso assim, fiz minhas reflexões e tudo, qual seria o meu futuro, né, nesses locais? Eu não sou farmacêutica, eu acho a farmácia uma ciência muito legal, mas eu não sou farmacêutica. E as empresas de pesquisa, elas são em cima de farmácia. Então, eu ficaria na parte de quê? Eu sei bolar uma pesquisa, né? Esse curso que eu fiz me ensina a bolar toda a pesquisa, estratégias, etc e tal. Então, o seu foco não seria necessariamente o medicamento em si, né? Porque com o curso você aprendeu a criar estratégia, um Aham, plano de estudo, né? isso, Fazer isso, análise isso. estatística dos dados. Aham, isso. Fazer essa análise, a saber identificar quando uma pesquisa ela é válida ou sabe quando você lê um artigo e você diz, isso aqui não, isso aqui é besteira, eles estão enrolando. Então, eu aprendi a ler, a chegar a esse ponto de leitura e tal. Ele pode ser publicado na Nature, que é uma revista assim que tem uma muito legal, mas existem, eu posso ler e dizer não, porque o método foi assim, 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 então esse método não vai dar esse resultado. Então, então eu tenho um entendimento de metodologia, de ciência biomédica, também tenho um conhecimento de farmácia, não igual a de um farmacêutico, mas tenho certo conhecimento de farmacêutica, que eu também estudei como matéria na universidade, não sou uma farmacêutica qualificada, mas estudei, e tenho um entendimento de planejamento de pesquisa, então eu aprendi a fazer o design da pesquisa, né, que é desenhar a pesquisa, e o protocolo, que tem que escrever como é que vai ser feita, as datas, etc e tal, e como seguir isso, então tenho tudo isso. Porém, apesar de eu admirar muito, a parte da farmacêutica não é a área que me chama para mim, não é o que me chama. O que me chama é da medicina natural. Uhum. Não, mas de repente você pode fazer estudo clínico de medicina natural. Então, É só achar um sim, patrocinador, né? é para aí que vamos. Isso. Que aí tá mais difícil, né? Mas é o que Mas é o que vamos, eu espero que sim, tem inclusive nessa área que me chama muita atenção é o desenvolvimento de antibióticos, que é uma área tá muito subdesenvolvida. Eu não sei se você já ouviu falar, mas a gente está vivendo a crise do antibiótico, e daqui a 50 anos, se não forem desenvolvidos antibióticos diferentes, a população vai estar toda resistente. E daí não tem mais cirurgias, né? Porque quem é que vai fazer cirurgia de coração, de abrir cabeça, de um monte de coisa sem antibiótico? Então, é uma parte que dá para se desenvolver, e é uma parte que a medicina natural também é muito rica, só que as pessoas ainda não sabem. Hum, que interessante. Mas, ô, Uhum. Vanessa, antes de você sair levantando Uhum. asas, né? Porque afinal de contas, Uhum. empreender nessa área não é fácil e eu acho que vai bastante Uhum. investimento. Como Uhum. que você vê o sistema de saúde aqui da Nova Zelândia? Porque tanta gente reclama, né? Primeiro que a gente tem sempre a linha de frente é o GP, certo? Aí, Uhum. quiçá
depois de você estar quase morrendo lá, é que ele vai te encaminhar para um especialista, não é mesmo? Uhum, Então, por exemplo, isso. se você que é uma nutricionista, né, uma dietitian, sei lá, para Uhum. o médico chegar a te encaminhar é porque o cara tá com uma diabetes já caiu, já amputou os braços e as pernas. Não, é quase aí, mas ainda não é aí. Então, tem uma, então, é uma boa pergunta. Eu aprendi uma coisa na minha vida, a escutar o que as pessoas falam e a entender com o que as pessoas estão comparando as opiniões dela. Porque as pessoas quando falam, não é que elas estejam mentindo, nem que elas não tenham razão, mas elas estão falando das experiências dela, tá? Então, aqui na Nova Zelândia, com o sistema de saúde, faz muita diferença as experiências dela, porque faz diferença qual é a cidade que ela está. Faz a diferença se ela usa o público, se ela usa o privado. E tem outras diferenças também, mas essas são as principais. Hum. Então, tem muita gente, sim, que eu já ouvi dizer assim, mas os médicos aqui não são bons, os GPs, eles demoram muito, os hospitais demoram muito, isso e tal. Ok, demoram, sim, demora. A waiting list, que é para você ser visto por um especialista, demora. Mas muitas vezes as pessoas que estão mais insatisfeitas com toda, né, com o tempo e com o atendimento delas, essas pessoas, elas têm ocupado um sistema de saúde privado no país dela de origem. É isso que eu tenho observado. Eu posso estar enganada, mas isso é que eu tenho observado. E assim, eu faço as minhas próprias comparações de onde eu vim em Maceió, né? Eu experimentei o sistema público de saúde somente quando eu estava estagiando. Então, eu via como o sistema público funcionava em uns 4 hospitais diferentes quando eu estava estagiando. E, assim, se eu comparo com o sistema público que eu vejo hoje trabalhando, o sistema público daqui é muito melhor. Em termos, né? Eu diria que Uhum. assim, ok, em agilidade depende da especialidade, depende se você Aham. tem nas regiões, porque assim, infelizmente, isso é fato, capilaridade não existe, né? Eu Aham. diria que assim, você tem, sei lá, 100 ginecos no país inteiro, Aham. né? Você tem, sei lá, 50 uros Aham. na Nova Zelândia inteira. E aí os Uhum. caras têm que ficar rodando, pegando helicóptero e indo atender as urgências, etc. Então, nesse Uhum. sentido, sim, Aham. um pouco mais Também. complicado, lógico. Uhum. Mas no Brasil, por exemplo, a proporção da área é muito maior. Então, óbvio, eu Uhum. posso ter 20 mil uros, Aham. mas que de repente é difícil de fazer chegar lá na Isso. Isso. PQP. Exatamente. Exatamente. E ainda tem agora, né, o problema que os hospitais estão understaffed, né? Tá faltando profissional. Então, ainda pioram as coisas. E outra coisa também é que Nova Zelândia é um país pequeno, então, em questão de hospitais, vamos dizer assim, antes do Covid, né, que eu lembro, quando você abre o computador lá do hospital, todo dia ele te informa qual é a capacidade do hospital. Então, eu lembro, antes do Covid, que eu chegava, o hospital estava sempre a 98% de capacidade. O hospital em geral, de Auckland City Hospital. Middlemore ainda é pior. Eu nunca, em Middlemore, eu só fui fazer uns trabalhos lá, mas eu nunca trabalhei diariamente em Middlemore. Mas no Auckland Hospital, sim. Então, e Middlemore ainda é pior do que a Auckland Hospital, assim, em questão de número de pessoas. E todos os dias o hospital trabalhava a 98% de capacidade antes do Covid. Então, não é somente a questão de não haver profissionais suficientes, mas também a capacidade de leitos, né, de poder, de ter o espaço para receber os pacientes. É por isso que, quando veio o Covid, a primeira-ministra fez uma ordem que o hospital trabalhasse a 50% de capacidade, para, se em caso a gente chegasse a ter um surto muito alto de Covid, as pessoas não iam ficar morrendo, assim, em quantidade muito grande. E E acho ainda que assim, isso aconteceu, né? Essa estratégia funcionou, aham, digamos. e isso funcionou.
É tanto assim que ainda bem que agora, eu sei que tá um número ainda está bastante alto, mas assim, a maioria das pessoas estão vacinadas. Mas se isso acontecesse com as pessoas não estando vacinadas, ia ser um desastre. Ia ser feio, um desastre assim, muito feio. Porque, e as pessoas esquecem também que quem cuida também pega. Então, muitos profissionais estão ficando doente. E muitos ficam doentes. E ultimamente está tão understaffed que tem lugar, tem wards que é uma enfermeira para 8 pacientes. Coitada. E tem dias que elas estão assim, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, elas reclamam, elas querem tratamento VIP no hospital público. Então, assim, às vezes eu peço, assim, até mesmo quem está assistindo esse vídeo, né, que tem um pouco de compaixão pelas pessoas que trabalham na área, porque elas estão fazendo o melhor delas, e que não é fácil estar ali, que não é fácil estar ali, e, né, é muito estressante. Eu trabalhei inclusive, quando o Covid, ele não tinha vacina ainda, a vacina ainda estava para sair, eu trabalhei nessa época também no Occupational Health and Safety, e assim, eles trabalhavam muito rádio. Eu ainda trazia trabalho para casa. Eu ficava o dia todo lá. Eu ainda trazia trabalho para casa. Eu trabalhava no final de semana. Eu não era obrigada a fazer isso, mas não tinha gente suficiente para fazer. E eu me sentia mal quando eu não fazia. Então, e as enfermeiras lá, era comum ver o estresse. Era assim, todo mundo ficava estressado. A gente ficava muito estressado. A gente não tinha vacina. E a gente via aqueles números assim, será que a gente vai estar preparado? E o hospital passando assim por, né, períodos de reforma, porque já estava em período de reforma. Ainda vem um surto, e aqui não tem só o surto de Covid, tem surto de gripe, tem surto que é muito ruim também. Então, vem tudo junto, aí vem a questão das pessoas estarem staff, e vem a questão de não ter profissionais capacitados para trabalhar naquele ambiente. Eu lembro até nessa época que fez um programa de Healthcare Assistant, que o Occupational Health and Safety pegava um monte de gente, assim, que tinha estudado até Level 5 e treinava em 3 dias para ser Healthcare Assistant, de tanta necessidade que tinha. Vanessa, uma coisa que você tinha me comentado outro dia é de que mudou, né? Até então a gente tinha, não sei se era um sistema que era por províncias, e aí agora virou um sistema único como no Brasil, é isso? Exatamente. Então, tínhamos um sistema de províncias, né, que eram os DHBs, cada um em seu lugar, né? Auckland, Waikato, para quem está em Hamilton, Bay of Plenty, e por aí vai. E agora é um sistema único, e a ideia desse sistema único é facilitar o atendimento e também diminuir a espera das pessoas na lista de espera. Mas, por exemplo, agora o que importa mais não é onde você mora, é a gravidade da sua doença. Mas aí também não é Então, prático você ficar sendo transferido, né? não, mas isso já acontece, né, Maia? Porque, Uhum. assim, por exemplo, muito tratamento de câncer, as pessoas que estão fora de Auckland, elas vêm para tratar em Auckland. Inclusive, uma das medidas desse novo governo foi levar mais máquinas de radioterapia para outras cidades. Então, teve um certo investimento com isso, já para evitar que as pessoas elas fiquem se deslocando. Mas eu vejo isso também como mais uma medida de emergência, porque se tem consciência de que também é preciso ter mais espaço para atender os pacientes. Só que essas coisas não se fazem, não se constroem muito rápido. Por exemplo, essa estratégia de mudar o sistema de saúde, de fazer ele mais acessível para as pessoas, ela já está desde 2014. 2014, é. Então, quando sempre o Ministry of Health, quando você entra lá no website, se você tiver a oportunidade, tem um link que fala do Health Strategies. Então, praticamente a cada 2 anos ou ano, a Nova Zelândia ela posta um Health Strategy, deixando claro para o público o que é que eles estão, o que é que seria o mais ideal para eles, quais são as áreas que precisam se trabalhar mais.
qual é a visão deles. Então, eles ficam trabalhando para isso. Então, agora é uma das concretizações. Uma coisa também que impactou bastante e que isso foi muito, muito triste de ver é que durante a pandemia, o governo, Uhum, infelizmente, não valorizou os imigrantes como devia, né? Então, eles tiveram que uhum, esperar, tipo, quase um ano e meio para uhum, finalmente trazerem as famílias dos enfermeiros e dos médicos uhum, só. Então, uhum, o resto dos uhum, profissionais de saúde também não importava, e mesmo agora, para conseguir residência, a tal da Green List, ou sei lá, da prioridade, eles continuam sendo os únicos. Então, sei lá, uhum. uma pessoa que cuida de um idoso e que está lá todo dia limpando o cocô do idoso, né, trocando curativo, Aham, não tem o mesmo uhum, tratamento. aham, E uhum. chega a ser, assim, revoltante. Sim. E não vem me falar que, porque Aham. está tirando emprego de kiwi, porque, desculpa, nem todo kiwi quer fazer isso. Inclusive, eles fazem questão de contratar uma Sou. pessoa que paga pouco, né? Que recebe pouco, para Uhum. fazer. Aham, exatamente. 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 Tem muita coisa que precisa ser melhorada, né? Tem muita coisa. Uhum. Pois é. Uma coisa também que me comentaram, uma pessoa que Uhum. trabalha também no hospital, mas não aí em Auckland, de que Aham. a pessoa sentia medo na época, bem no começo da pandemia, porque assim, os hospitais realmente não sabiam como lidar com a Covid, não tinham recebido Uhum. treinamento e os casos estavam chegando e as pessoas estavam se contaminando. Foi isso que você viu também em Auckland? Então, então, eu tive uma experiência muito interessante nessa época. Eu trabalhei junto ao departamento de Health and Safety do Auckland City Hospital. É o departamento que, né, cuidava dessas coisas do Covid, de não somente do Covid, mas de outras doenças contagiosas, infecciosas, e como treinar os staffs também para os empregados, né, não os staffs, os empregados, para mediante a não se contaminar e também evitar a contaminação paciente, etc. Então, health and safety. Então, tudo a ver com o environment do hospital e tudo a ver com questão de vacinação e de controle. Então, não é que eles não estavam mudando de gerenciamento. Então, nessa época que eu entrei, o gerenciamento do Health and Safety entrou outra gerente. Inclusive, ela me contratou por causa do meu background de pesquisa. Então, ela tem um background muito bom. Ela já trabalhou assim, em vários locais onde havia doenças infecciosas fora do país. Ela não é neozelandesa, ela é inglesa. Uma pessoa muito, assim, uma pessoa maravilhosa, uma líder. Assim, aprendi muito com ela, a gente trabalhou muito bem juntas. E ela me contratou justamente pelo meu background de pesquisa. Então, a gente conversava toda semana e eu dava uma projeção para ela das coisas que precisavam ser feitas também nessa parte e né, gerando reportes e outras coisas, mudando processos, porque estava em fase de mudança de processos. Tinha coisas que eram muito antiquadas, que precisavam de um processo mais rápido e mais eficiente. Então, foi todo um período de mudança dentro do período do Covid, que é um challenge, mudar é um challenge. Mudar, assim, não é fácil. Você vai mudar o quê? Profissionais que estão ali há anos, que nem sempre que é resistente à mudança, você vai ensinar eles a fazer as coisas diferentes, não é tão fácil assim, não. Então, ainda tem o challenge do Covid, né, que foi que e a gente lidou, e ainda que não, a vacina ainda estava chegando, não tinha a disponibilidade da vacina em quantidades, mas toda a precaução foi feita. Eu lembro que eu tomo conta também dessa parte do fit testing, eles têm que fazer a máscara, né, em 95 years before, todos os staffs, eles têm que fazer aquele fitting test. E haviam clínicas para fazer isso do staff praticamente quase todos os dias. Então, foram muitos staffs que foi feito, até os community nurses também foram feitos. Então, foi feito bastante coisa, né?
e foi feito bastante coisa dentro deste período. Então, eu não posso falar assim abertamente do que foi feito fora do distrito de Auckland, porque eu não experimentei, não passei essa experiência, mas dentro do distrito de Auckland foi feito bastante coisa, sim, as pessoas, os staffs, os empregados trabalhavam até final de semana, em cima do seu horário full time. Então, era isso que acontecia. E era muito, assim, muita coisa foi feita. Teve toda uma estratégia. Não foi nada assim de como não, eles não sabem como. Não. Mas, assim, a questão é assim, você treinar também todo um, um outro staff para um vírus novo que você ainda está conhecendo, não é uma coisa assim tão simples, porque o Covid a gente ainda estava começando a conhecer, agora a gente já conhece melhor. Mas naquela época, nem daqui a 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, a gente não sabia assim muito sobre ele, né? Não só a gente, como o mundo inteiro, né? Isso, exatamente. Então, são todos esses desafios que tem, né? Além do desafio normal, que é lidar com o staff, um desafio a mais, que é lidar com uma equipe antiga, mediante a mudanças, mas o desafio de você estar trabalhando com um vírus completamente novo e altamente contagioso e altamente perigoso. Então, assim, você chega ao seu limite. Vanessa, uma coisa que me preocupa bastante, ou pelo menos o povo todo da Nova Zelândia, né? Além da gente ter falta de profissional, as enfermeiras ou os enfermeiros entram em greve até que, sei lá, frequentemente, né? Já o que 2, 3 vezes desde que a pandemia começou. O Aham. que E está sendo sim. feito para resolver? Além de se dar o visto de residência Aham. imediato para quem finalmente vem como enfermeiro ou médico. Então, até onde eu sei, né? Elas entram em greve por causa do pay, né? Do pagamento que elas querem, o salário, elas pedem um salário maior do que elas ganham, principalmente porque quem ganha bastante no hospital é quem tá no top, né? No very top, directors, né? CEOs, por aí, é os que ganham mais, e elas acabam com menos, mas elas que fazem mais o trabalho, né? Que elas que pegam no pesado. Então, 8 pacientes para uma enfermeira, né, é bastante. E ainda mais os riscos de contaminação, principalmente agora com a questão dessas doenças infecciosas, gripe, Covid, que elas também adoecem. Então, uma das medidas que eu creio que se estão sendo revisados, né, os pagamentos dela, é uma coisa que está em processo, no meu ponto de vista. E, ao mesmo tempo, assim, como incentivo, o hospital é, com incentivo aos trabalhadores, eles oferecem, não digo como incentivo aos trabalhadores, mas é por necessidade mesmo. Eles oferecem extra shifts, além dos pagamentos dos extra shifts, eles estão oferecendo um bônus pela quantidade de extra shifts que você toma na semana. Por exemplo, se você pegar o número total de 8 shifts extra, você ganha $800 em cima, ou dependendo da sua área. E tem outras pessoas pegam 5 shifts extras a $500 de bônus, além das horas que você ganha pelos shifts extra. É, mas muitas vezes não vale estragar sua saúde por dinheiro a mais, né? Uhum. Sendo que Isso, deveria isso. ganhar por aquele horário normal Aham. de trabalho. Exatamente, exatamente, eu concordo plenamente. Eu creio que, tipo, eles fazem, então, é como mais um incentivo para que eles trabalhem mais, porque realmente não tem número suficiente, tá faltando gente para trabalhar. O que que você veria, assim, na sua opinião, né? Lembrando que você Aham, não é uma aham, especialista, você não é, aham, enfim, aham, é como uma profissional que trabalha lá no aham, hospital. O que aham. você diria que você veria como uma solução para esse problema atual? De falta de leito, de falta de profissional. Uhum. Então, eu creio que sim, que é um problema que não é um problema novo, é um problema que já havia acontecendo
porém que com a situação de crise mundial, com a situação de crise do Covid, é um problema que está se tornando cada vez mais evidente. Então, ele se acentua pela situação de crise, mas que ele não é uma coisa que veio de 2 anos para cá. Ele já é um problema que acontece. Então, por exemplo, que tem muita gente espera muito tempo na waiting list e espera, tal. Isso precisa de investimento, em políticas públicas, investimento em clínicas, em hospitais, em abrir locais, e investimento também na formação de profissionais, porque como você já deve ter bem claro, que não é de hoje que a Nova Zelândia precisa de profissionais na área de saúde. Só que com a crise do Covid, ela precisa ainda mais. Então, é facilitar também a formação de profissionais da saúde. Tem até uma linha na área da educação, onde eles estão revisando a formação do médico aqui, onde eles, para dar mais incentivos, também prover incentivos para que o médico ele fique e trabalhe na Nova Zelândia. Já existe isso, já existem essas linhas aqui. E também nos outros profissionais, não somente o estrangeiro, mas também quem já está aqui para dar um booster nessa área que tem tanta necessidade. E, claro, assim, ampliar construções de clínicas, de hospitais, né? Não se faz isso através de anos, né? Então, eu acho que é uma coisa que, sim, que precisa de mais atenção e precisa de mais investimento, mas ao mesmo tempo que a gente tem que ter consciência que esse processo ele não vai acontecer da noite para o dia, ele não vai acontecer de um ano para o outro. Então, é um processo gradativo. Mas se cada ano a gente conseguir avançar um pouquinho, já está fazendo muita coisa. Uhum. É uma coisa que eu diria simples, seria de, por exemplo, isentar completamente a mensalidade, quer dizer, o school fee, Aham, né? De quem faz uhum, medicina e quem faz enfermagem. aham, Você já isentou o sim, primeiro e segundo ano desse povo, por que não todo o uhum, resto do curso? Pelo sim, menos para esses dois. sim, Eu sei que vai ter briga sim, ali de, é porque então não para outras áreas, mas é como eles falam, é a primeira necessidade, né? isso, isso. E também creio, talvez, às vezes, assim, eu como profissional, eu vejo uma necessidade de mudar. Eu vejo também a educação médica na Nova Zelândia diferente. Ao mesmo tempo que a educação médica deles, ela é voltada para emergência. Então, eles são muito bons médicos de emergência. Eles sabem muito, assim, se você for para uma emergência e ele não achar, é porque você não tem mesmo. Mas só foi uma vez que eu vi que eles não acharam, mas eles sempre acham. Eles são muito bons médicos de emergência, mas muitas vezes eu sinto que eles pecam na questão das doenças é, crônico-degenerativas. E eu creio que isso tem a ver com o olhar, com a filosofia da escolaridade e com o, a linha educacional, porque tem disso também. As universidades, elas estão passando por uma reforma, né? Eu não vou entrar muito aqui, mas tem um livro muito legal de John Biggs, Biggs and Tank, que ele fala sobre essa reforma universitária que já tem acontecido em muitos países e, obviamente, ela inclui a educação médica. Então, ela também é diferente. A educação médica da Nova Zelândia ela é um pouquinho mais diferente também. Então, eu creio que precisa ter uma reforma também dentro da universidade para que esse profissional ele saia pronto para trabalhar. E eu digo assim também porque eu estudei nutrição no Brasil e eu tive contato com pessoas da área aqui, inclusive dentro da universidade. Eu saí do meu curso sabendo fazer tudo. Então, eu já fui treinada antes de sair. Eu pegava, eu tinha supervisor, mas o supervisor, ele não me dava resposta, eu tinha que saber o que eu estava fazendo, né? Era dada uma explicação, assim, rápida, e aí eu tinha que saber, eu tinha que chegar com a solução do problema. Então, eu saí sabendo se me colocar num campo de guerra, e se você tiver só farinha e leite, eu sei quebrar isso, e deixar aquela pessoa no suporte de vida e como dá e onde dá. Então, eu saí com esse nível de conhecimento de
de um curso de graduação, não é pós-graduação, de um curso de graduação. Eu já vi pessoas que terminam aqui Dietetics, nutrição, elas dizem assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eles têm que ir para pós-graduação para saber onde vão fazer, e olhe lá. Então, assim, é uma coisa que eu creio que onde poderia melhorar. A universidade ela é maravilhosa na questão de science, você tem muitos laboratórios legais, você aprende a mexer ali no microscópio, você faz injeção em neurônio, um monte de coisa muito legal. Mas aí, ok, você está saindo dali, você vai pegar um paciente. Então, como é que você faz isso com o paciente? O que é que você faz para melhorar aquilo? Então, essa linha, isso eu só comecei a ver o ano passado, de eles começarem a se preocupar alguns professores começarem a ensinar a gente a se preocupar como traduzir isso, né? Mas é uma coisa que eu noto que é uma deficiência. E eu bati papo com médicos aqui, recém-formados, e eles diziam que ninguém ensinava direito as coisas para eles, eles tinham que se virar para entender. Que triste isso. Tem Então, muita coisa de autodidata aqui na Nova Zelândia, eu percebi, né? Tem autodidata. Inclusive, é uma coisa que na medicina natural, né, eu tenho observado muito. Tem muito charlatão, Maia, tem muito charlatão. Nossa, eu olho, né, que eu faço pesquisa de mercado também. A medicina natural aqui ainda, ela não ela está passando um processo, ela não é tão estandardizada. Mas tem muita gente que não estudou nada, que eles começam um business e eles contam umas histórias e tal, tal, tal. E tem uma coisa que eu vi, um aparelho, gente do céu, um aparelho, esqueci o nome, que tira a medida do nível de tireoide e você faz um scan aqui na mão. E aí é charlatão, né? Aí eu fui atrás da patente desse aparelho. Aí eu encontrei com um monte de site de Quakery dos Estados Unidos e eu abri o manual do aparelho, né, para ter a minha visão assim, eu vou assim, eu quero ver o que é isso. Mas não faz sentido de nada com as coisas da ciência. E não tem uma pesquisa. A pesquisa foi a empresa mesmo que fez e foi a empresa mesmo que aprovou o uso daquilo. E aí o pessoal vende essas consultas, mas o pessoal paga os bons $200 para fazer isso, tá? Numa consulta. Gente, mas eu fiquei assim, nossa, o que tem de quackery? E por isso que eu fiquei, sabe? Sabe que me doeu essa coisa desse povo todo anti-vax. Eu ficava me segurando, porque você sabe que esse pessoal do anti-vax, sabe quem é o grupo? Do Nurses for não sei o quê? Que diz que são enfermeiras formadas, que não é nada de enfermeira formada, é uma crocheteira com uma, sei lá, cozinheira e outra não sei o quê, dando conselho de antivax, que a vacina não funciona, e que isso, e que aquilo, tudo isso, aquele barulho todo em Wellington que você viu, todo mundo viu, foi liderado por esse grupo. Mas tem muito charlatão aqui, mas tem muita charlatanagem. Eu fico assim, boba. Se tiver que eu já tô com eles até aqui, sabe? Mas enfim, né? Não crie rugas por causa dessas pessoas. Não, eu fico calada, mas essas são umas explicações, é que eu recebo explicações de pessoas, sabe? Que eu já não, eu já tenho cortado porque me irrita. Uma das pessoas que eu conheci, que eu até cortei no meu grupo de amizade, justamente por causa da ignorância. A explicação dele é contra os médicos, e não sei o quê. Sabe qual é a referência deles? Vídeos de YouTube. Sim, Simplesmente isso. claro. A pessoa não abre um livro, a pessoa não tem nenhum senso crítico, e a sua referência são opiniões de vídeos de YouTube. Então, assim, mas assim, o pior não é a falta de conhecimento. O pior é a arrogância e a ignorância de uma pessoa que não tem ideia do conhecimento, que não se tem um tempo de abrir um livro, ler e estudar e ainda achar que sabe melhor do que o médico e do que a enfermeira.
Ou senão, que nem no Brasil, que a gente viu médicos, né, que eram até renomados, mas fazendo ozonioterapia, gente, pelo amor de Deus, se enfiar uma cânula de ozônio e no cu, Gente, aonde que isso vai te curar da Covid? Fala para mim. não, né? É, tem coisa assim que tem que ir com cuidado. Eu tenho muito cuidado porque, assim, eu trabalho com a medicina natural e com a nutrição, né? E eu sou uma terapeuta holística, né? Então, quer dizer que eu vejo todo, além do físico, do químico, eu também vejo o lado espiritual. Mas eu tenho muito cuidado, porque, assim, eu não vou ficar... Eu tenho entendimento do que é que um processo de ser testado, aprovado. Então, eu não vou ficar assim, chegar para a pessoa, não toma o seu remédio para você tomar isso. Porque eu sei que o remédio funciona e eu sei que o remédio é necessário em muitas ocasiões, mas eu tenho muito cuidado com isso. E aí eu pego um charlatão desses, né? Não, que remédio não funciona, que não dá certo. Deixe de tomar seu remédio, não tome vacina, não use máscara. Você quer o quê? Né? Assim, tem muita coisa que eu fico assim, muito, né? Eu fico muito boba de ver. Vanessa, para uma mulher, então, que está prestes a começar o mestrado, é isso? Mais uma. E ter o seu próprio business, e essa correria toda, mais a saúde, né? Que coitada, tá doentinha e mesmo assim ainda se esforçando para fazer a nossa entrevista. O que você tem de planos e projetos ainda, além disso? Ou o foco tá nesses daí e ponto? Não, tem outros projetos também, né? Tem esse que está já em andamento, né? Está em encaminhamento. Os próximos é o que, como a gente falei, né? Ampliar o meu negócio, que eu estou recém começando, quero contratar, etc. E vamos ver onde vai dar. Trabalhar nas minhas próprias pesquisas no futuro, né? Vamos dizer, depois desse projeto aí. E ao mesmo tempo, né? Eu quero formar a minha própria família também. E aproximar a família que está distante também, for, se, se isto for o melhor, né? Ok, entendi. E se alguém quiser te contatar, porque afinal de contas, nutricionista holística é um pouco difícil de encontrar, né? Uma pessoa que tem Uhum, uma experiência, uma bagagem mais uhum. completa e vindo do Brasil também, como é que a pessoa pode te contatar? Pode acessar o meu website, né, que é o www.nurturinglifeandwellness.com. Então, quando você acessar o meu website, você vai saber um pouco mais sobre a minha visão e de como eu trabalho. Então, eu sou uma nutricionista holística, com foco também em medicina natural e herbalismo. Então, eu gosto de chamar, não seria a nutrição como eu te digo, comportamental, mas seria uma nutrição mais consciente, que também envolve uma nutrição comportamental. E, Vanessa, para todos esses planos, esses sonhos, será que você Aham. consegue traduzir em um pedido de música e dedicar para alguém? Tá. Então, eu pensei muito numa música. Desculpa que eu não pesquisei o nome da música, mas eu sei qual é a música. Vamos brincar É de qual é aquela a música, música. aquela música, é aquela música sobre a vida. É bonita e é bonita. Ok, sei. Sabe qual é? E não viver e não ter vergonha de ser feliz. Aham, 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 essa mesmo. Ok. Essa mesmo. Aham. E vai Então, dedicar eu sempre. Para todo mundo. para todo mundo? Para todo mundo. É uma reflexão. Então, eu sempre. Meu pai gosta muito dessa música, então, praticamente, eu cresci escutando essa música, mas ela é uma reflexão, principalmente agora, nesses tempos difíceis que a gente tem passado, né? Pandemia, crise econômica. E etc, etc, etc. Então a vida ainda ficou ainda mais difícil, né? E muita gente ainda está sofrendo com processos depressivos, né? Então é uma reflexão, também uma lembrança de que
que é uma fase que passa também. E a música diz assim, que eu fico com a pureza da resposta das crianças. Então, talvez, muitas vezes, a gente precisa resgatar a criança que a gente tem dentro da gente para poder voltar às situações de alegria. A alegria, ela tem sido cada vez mais escassa e quanto mais problemas, menos alegrias, mas talvez se a gente resgatar aquela infância, quando aquela inocência, onde a gente vê tudo bem mais bonito, então talvez seja uma fica aí como uma reflexão para quem, principalmente para aqueles que está struggling no momento. Eu já passei muito essas fases de estar struggling por causa do meu problema de saúde, né? E outras coisas, mas sempre a gente tem que ver o lado bom das coisas e o lado positivo. Então, fica aí essa reflexão, que apesar das dificuldades, a vida continua sendo bonita, sim. Pois é, ela é bonita e é bonita. Aham. E é bonita também muito toda o seu interior, a sua aura. Vejo o quanto você é uma pessoa querida, positiva, que tem muito a agregar para a sociedade. Então, Vanessa, muito obrigada. Parabéns pelo serviço, né, pela sua profissional fantástica que você é, e que você dedicou, né, não só durante a pandemia, mas de toda a sua carreira, que ainda você tenha muitos frutos para serem colhidos, frutos saudáveis, né? Sim, sim. Amém. Que saúde não te falte, viu? Mesmo que você esteja doentinho agora. Não vai faltar, não. Obrigada, Maia. Te agradeço muito por essa oportunidade. Gosto muito do seu trabalho, tenho acompanhado e tudo, e agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sei aqui com as pessoas. Eu espero que seja proveitoso para quem está escutando. Pois é. Bom, e se foi proveitoso para você, então, como eu falei, por favor, já deixa a curtida, né? A Vanessa e eu agradecemos bastante seu carinho, sua atenção. E se você quiser também comentar, compartilhar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, que era Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e a gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço, que acarra com muita saúde e caqueteano!